Vem me renovar. Salmo 141. É uma oração feita pelo Davi, salmista, ora para que seja preservado em meio da tentação. E ele diz assim, ele fala aí, meio orar para ser protegido no meio da tentação. A oração do Pai Nosso também tem uma parte que fala disso. Ele começa dizendo assim: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando eu a te clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e sejam levantadas as minhas mãos como sacrifício da tarde. Bom, só para a gente entender, primeiro, o incenso, na velha aliança, eles queimavam ali, oferecendo a Deus, era um sacrifício, que eles faziam, ofertar a Deus. Então ele que a oração seja, até o Apocalipse fala que foi colocado diante de Deus, ali, quando não teve a visão do Apocalipse, ele via que chegar diante do altar de Deus, colocava o incenso queimando, que eram as orações dos santos. Era como a oração como sacrifício, oferecida a Deus, sacrifício do louvor. E aqui ele fala que a minha oração, suba a minha oração perante a tua face, como incenso. O que ele está falando aqui? Ele está clamando, está buscando a ajuda de Deus, e ele começa dizendo: Deus, o Senhor escuta a minha oração, quer dizer, o Senhor dá atenção, dê atenção à minha oração. No versículo 3 ele diz assim: e põe, ó Senhor, uma guarda. Aqui começa nosso ensinamento: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. O que me chama a atenção aqui, começa a chamar esse versículo aqui, o seguinte que vem, depois nós vamos ler, mas o que chama a atenção é que o salmista, ele está pedindo para que Deus faça algo que deveria ele ser o que deveria estar, vamos dizer, fazendo, É como: o Senhor faz isso por mim. Porque ele diz: guarda a minha boca. Quer dizer, a boca é de quem? Não é dele? Então, olhando na lógica, ele que deveria guardar, Porque o que é guardar a boca, Não falar o que não convém, Não sair falando o que não deve. Ele diz: guarda a minha boca, guarda a minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Então, se você olhar essa oração, é assim: mas eu chegar para Deus e dizer: Deus, guarda a minha boca, para que eu não fale tal coisa, para que eu não fale o que não devo. Aí você diz: não, espera aí, você tem que pedir isso para Deus. Você que deve se vigiar e não sair falando qualquer coisa, a boca não é sua. Que tem Deus com isso? Mas aí nós vemos o quanto nós somos dependentes de Deus, e o quanto, se Deus não estiver no comando da nossa vida, nós não somos capazes de fazer as coisas certas. Por isso que não vai se salvar ninguém por si mesmo, por ser, como diz, por ser uma boa pessoa, por ser uma pessoa correta, por ser uma pessoa de caráter. Meu irmão, por mais que o homem tenha caráter, por mais que o homem seja uma pessoa de princípios, mas ele vai continuar falhando, porque o ser humano é falho. Por mais que a pessoa seja uma pessoa perante a sociedade, ele adquirir uma boa reputação com as suas atitudes, aquela pessoa que diz: o fulano é alguém de caráter, mas ele ainda é um ser humano, ele ainda pode falhar. E nós estamos vendo aqui a oração de um homem, Davi, um homem que, quando Deus o escolheu,
Deus disse: achei Davi, um homem segundo o meu coração, um homem que vai executar a minha vontade, que vai fazer o que eu quero. Mas o Davi, ele percebe que ele, dele mesmo, ele não seria nem capaz de sustentar as suas palavras que não convêm. E é verdade, porque Tiago chega a falar isso, diz: se o homem conseguir dominar sua língua, dominar suas falas, ele vai conseguir dominar o seu corpo inteiro, porque nos dando a entender que a coisa mais difícil para o ser humano é segurar a língua. Sempre, você veja bem, que isso é uma questão, o ser humano está sempre querendo ter uma opinião sobre algo. Você já percebeu? Você escuta algo, você quer dar a tua opinião, você quer fazer o teu comentário, principalmente se for algo que você ouviu, que você não concorda. E às vezes nossa opinião, ela não é certa perante Deus. Às vezes o nosso comentário, principalmente quando nós estamos indignados com alguma coisa. Mas mesmo assim, o nosso falar, a Bíblia diz que na multidão de palavras há muita transgressão. Então o que o salmista estava orando aqui, ele está dizendo: Deus, guarda a minha boca, em outras palavras, me dá sabedoria no falar. Não me deixa, Deus, falar qualquer coisa. Como é que Deus vai guardar a minha boca para mim não sair falando aí o que não devo? É me dando sabedoria, é tendo liberdade de, com a palavra dele, me conduzir, mas me dando também uma coisa: domínio próprio, que é algo que o Espírito Santo constrói em nós quando ele está na nossa vida. O domínio próprio. Por que domínio próprio? Que a gente saiba nos dominar nossas emoções, porque muitas das vezes a pessoa fala motivada pelas suas emoções e acaba falando o que não convém. Eu vou pegar um exemplo na Bíblia, não vou abrir, só vou citar aqui, de alguém que falou algo que não convinha. Um rei. Era um rei, lógico que não era de Deus, mas estava ali governando o povo de Deus. Foi o rei Herodes. O rei Herodes, ele prendeu João Batista. Por que ele prendeu João Batista? Ele prendeu porque ele tinha... Ele tomou a esposa do irmão dele e ele estava tendo ela como esposa. E o João Batista foi lá e exortou ele que aquilo estava errado. A mulher não gostou de ver João Batista falando daquilo e falou para o rei: você tem que prender esse cara e matar. Só que o rei foi lá para agradar a mulher, prendeu o João Batista. Mas a Bíblia diz que ele compreendia que João Batista era profeta, que João Batista era de Deus, e ele ia ouvir até o João Batista e até obedecia algumas coisas que João Batista falava para ele. Ele tinha um certo temor, e a mulher queria: não, você tem que matar o João Batista. Mas ele dizia: não, o João Batista não vou matar não. Ele tinha temor, apesar de ele ser um rei pecador, mas ele tinha um certo temor, porque ele sabia que João Batista é de Deus. E o que aconteceu? No dia do aniversário dele, ele deu uma grande festa, e essa mulher tinha uma filha, que não era filha dele, deveria ser do irmão, ele tomou ela do irmão. Aí a filha foi lá e dançou, uma moça já dançou, fez uma dança lá que agradou o rei. E o rei chegou e disse assim: olha, você pode pedir o que você quiser, porque você dançou muito bem. Você pode pedir o que você quiser que eu te dou, até a metade do meu reino. E quando o rei falava algo na presença de alguém, aquilo virava uma lei, porque se ele não cumprisse, as pessoas iriam cobrar dele. Aí a moça saiu da presença do rei, foi até a mãe e disse assim: olha, o rei disse que o que eu pedi ele dá, o que eu peço. Ela não sabia muito o que pedir, era muito jovem. Aí a mãe disse: não, volta lá e pede para ele a cabeça de João Batista em uma bandeja, no prato. Quer dizer, pede para ele matar João Batista. Era tudo que a
queria, a mulher não gostava de João Batista. Aí ela voltou lá correndo e disse: olha, eu quero a cabeça de João Batista agora. Você disse que o que eu pedisse você me daria, então eu quero a cabeça de João Batista. Eu quero que você mate João Batista e me entregue a cabeça dele, provando que matou. E o rei ficou triste, porque apesar daquele rei ser muito pecador, mas ele tinha um entendimento que João Batista é de Deus. Ele até ouvia João Batista, e algumas orientações que João Batista dava, a Bíblia diz que ele fazia. Aí ele, triste mesmo, ele mandou fazer. E mandou fazer porque ele não podia voltar atrás da palavra dele, porque tinha pessoas ali que ouviram, foram testemunho. Aí matou. Então o que eu quero dizer, esse rei, ele se perdeu numa palavra. Ele se perdeu ali numa palavra. Se pegasse, quer dizer, fez algo que não queria, numa palavra que ele falou, motivado pela emoção. A moça dançou, agradou, ele estava ali em festa, aí achou aquilo bonito, quer dizer, ficou emotivo. Aí já falou besteira: o que você me pediu eu te dou. Ele não deveria ter dito isso, e ele era do rei. Ele sabia que o que ele falasse, depois ela podia pedir, e ele não poderia negar, porque ele tinha se comprometido com a palavra. Hoje não, hoje o camarada fala e volta atrás, só se tiver documento, mas naquela época a palavra do rei era a palavra. Então o que eu quero que ensinar para você é isso: põe uma guarda na minha boca, não me deixa falar, Deus, não deixa que eu seja um falastrão, que eu fale sem sabedoria. Isso aqui tem muita gente, irmãos, que apesar de ser de Deus, está precisando muito disso aqui. Tem pessoas que não seguram a língua, tudo que vem na mente quer falar, quer opinar sobre tudo. Mas não vou dizer tem gente, porque nós, por mais que nós sejamos cuidadosos, ou não sejamos de falar, mas às vezes a nossa boca quer falar demais, né? Mas eu quero dizer, eu falei demais. Quer dizer, aquele momento, às vezes escuta alguém dizer algo, ou às vezes está pensando algo, ou às vezes ficou indignado com algo, e já pensa: não, eu tenho que dizer isso, eu tenho que falar isso. E às vezes aquele falar não é com sabedoria. Por isso que a palavra diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Então às vezes nós precisamos disso. Deus, principalmente a pessoa, eu não estou me segurando. Então Deus, pô, aguarda, me dá sabedoria, para que eu não saia falando. Eu vou até falar uma coisa, não quero mexer nesse assunto, mas aqui no Brasil a política, ela inflama muita gente, né? E quando chega tempo de política, o que tem de gente falando que não deve, tem cristão falando que não deve, eu vou dizer, essa palavra cairia muito bem para muitos, porque tem gente que, eu vou te contar, abre a boca para dizer o que não deve, Então quer dizer, mas eu estou falando uma coisa, tem razão, irmão. Você pode ter sua razão, mas você pode perder ela pelo que fala também. Então, e outra coisa, tem coisas que ao invés de nós falarmos, nós devemos ir até Deus. Nós temos que pegar o exemplo de Jesus. Qual foi o exemplo de Jesus? Jesus, ele foi preso injustamente. Arrumaram um bocado de testemunhas falsas para testemunhar. E a Bíblia diz que quando Jesus ele era injuriado, ele não injuriava de volta. Quando ele era afrontado, ele não afrontava. Ele fazia o quê? Ele se entregava cada vez mais ao Pai, à vontade do Pai, porque ele sabia, o Pai é um justo juiz. Às vezes alguém está nos afrontando com uma palavra, às vezes alguém está nos injuriando com suas ideias, e a gente logo quer dar o troco, ou quer dar uma resposta à altura. E às vezes não é bom isso só vai criar confusão, não vai resolver, e você ainda vai pecar, porque você vai falar coisas que não deveriam sair da sua boca. Aí o que é que nós precisamos fazer? Ir a Deus em oração. Só que no nosso estado natural, não é muito disso. O nosso estado natural é de agir no erro, tentar corrigir o erro do outro com o nosso erro. Mas o que nós devemos fazer nisso? Nós devemos fazer como salmista: Deus, põe uma trave na minha boca,
Deus, eu preciso de Ti aqui. Me dá sabedoria para mim me segurar, para mim não sair falando que não devo, principalmente nos momentos que eu me sinto indignado, ou que eu me sinto injustiçado, que é nessa hora que às vezes nós nos enchemos de razão e falamos aquilo que não deveríamos falar. Falamos sem sabedoria, às vezes até tínhamos razão, mas pelo que nós falamos, perdemos a nossa razão. Então nós precisamos de fazer essa oração. E é uma coisa que é nós que devemos nos controlar, mas às vezes nós não conseguimos. Nossas emoções estão no ponto que nós não conseguimos. Aí é onde a gente precisa fazer como salmista: Deus, me controla. Deus, me dá sabedoria. Deus, me dá domínio próprio. Às vezes tem pessoas que o caso dela já não é nem de estar indignado com alguma coisa, é que ela não tem controle na língua mesmo. Você sabe, tem pessoas que têm essa dificuldade, né? Tem pessoas, cristãos, que não vivem cometendo coisas, pecados, aqueles pecados escandalosos, que faz qualquer um se escandalizar, mas na hora que abre a boca, fala muitas coisas que não deve, tece comentários que não deveria, quer dar sua opinião em tudo, quer falar de tudo e coisa, e às vezes tem palavra não. Então precisa fazer como salmista: Deus, isso vai nos levar a muitos pontos, irmãos. Às vezes também é no momento da luta, no momento da dificuldade, em que nós deixamos, se nós não tomarmos cuidado, nós deixamos a nossa confissão de fé para confessar a derrota, para murmurar, aquela coisa. Nós vemos Israel, aconteceu isso, né? Israel estava no deserto, havia necessidade de água algumas vezes, às vezes necessidade de um alimento, e eles abriram a boca para murmurar, e aquilo desagradou a Deus. Como por exemplo, uma vez eles chegaram para Moisés, eles se viram numa condição que eles não viram saída, aí disseram assim: tu nos trouxestes aqui para morrermos nesse deserto. Aquilo desagradou muito a Deus, porque ali ele estava chamando Deus de mentiroso, sem querer estava, porque Deus tinha prometido que ia colocar eles, Deus tirou eles do Egito com a promessa: vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. E ele estava agora dizendo que Deus tinha levado eles, ele estava culpando Moisés, mas Moisés não era o mentor de levar eles para aquele lugar, o mentor era Deus. Então ele estava dizendo: levasse aqui para esse deserto, para morrermos no deserto. Aquele desagradou muito a Deus, Deus foi irado. Então nós temos que ter isso, porque quantas às vezes no dia nós não somos tentados a falar o que não devemos, e às vezes nós não conseguimos, apesar de saber que o que vamos falar não é certo, nós não conseguimos dominar. Então Deus, me ajuda, me dá domínio sobre minhas palavras, me dá sabedoria para eu entender o que eu vou falar e não falar se estiver errado. Me dá domínio para que eu não venha falar o que não devo, porque às vezes a pessoa fala que agora eu lembro, eu já citei isso aqui, eu lembro da minha mãe, né? A minha mãe, que ela chegava, ela ia falar alguma coisa que não deveria falar, aí dizia assim: Deus me perdoe, mas eu vou falar. Bom, se já vai falar, se está pedindo perdão a Deus, que vai errar, então não faz, mas fazia. Mas às vezes o cristão não fala como minha mãe falava, mas às vezes fala coisas sabendo: não, estou dizendo isso não agrada a Deus, não é isso que Deus quer que eu confesse, não é isso que Deus quer que eu fale, não é isso que Deus quer que eu, esse comentário que eu estou fazendo daquela pessoa, Deus não quer que eu faça. Quantas vezes nós não percebemos, só que estamos tão empolgados que soltando a palavra. Então quer dizer, Deus, põe uma trava na minha boca. O que é a trava? A trava é: me dá a capacidade de dominar os meus lábios, de dominar a minha boca, me dá a sabedoria de entender que o que eu estou falando é certo, não deveria. Às vezes é acerca de alguém, às vezes é acerca de uma situação. Por exemplo, Israel estava lá no deserto, Deus mandou o maná, e todo dia eles colhiam aquele negócio lá que Deus mandava, que era uma semente que eles faziam a massa fazia um pão,
E eles comiam, só que eles todo dia comendo aquilo ali. Chegou um momento, você já imaginou você comendo uma comida todo dia? Por boa que seja, vai chegar uma hora que você diz assim: puxa, não estou aguentando mais. Essa comida no começo era tão boa, mas agora, todo dia. Isso aconteceu com eles. Só que o que eles deveriam fazer? Eles deveriam ter chegado a Moisés: ora a Deus, para Deus nos abençoar. Ele já deu essa comida, nós somos gratos, mas a gente está comendo só isso há tanto tempo, já estamos meio que fastidiados. Abençoa, fala que Deus nos abençoar, conversa, ora a Deus, para Ele nos abençoar. Ele tem poder, você tem poder para fazer com que surja um maná do nada, Ele tem poder também para nos abençoar. Mas não, eles começaram a murmurar: a gente não aguenta mais comer esse maná, essa comida, a gente já estamos fastiados disso, estamos com saudade do Egito, lá tinha alho, lá tinha não sei o que lá, tinha cebola, aí começou o pepino e não sei o que, aí começaram a reclamar, começaram a murmurar contra Deus. Isso atraiu ira de Deus. Ira de Deus, morreu gente por causa disso. Então quer dizer, deveria ter guardado a boca, né? se pensar assim, então tinha guardado a boca e falar: meu Deus, eu preciso de outra comida. E procurado usar as palavras com cuidado. Então, nós vemos aqui que apesar que é nós que temos que guardar a boca, mas às vezes nós não temos o domínio, precisamos da ajuda de Deus. Isso demonstra o quanto dependemos de Deus, até para obedecer Ele, nós dependemos dEle. Amém, Jesus? Por isso que a salvação não vem pelo homem, não vem pela religião, ela vem pela uma fé viva em Deus, uma dependência total de Deus. Quando você compreende isso, aí você busca todo o controle em Deus. Tem versículo 4: não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Olha aqui outra palavra: não inclina o meu coração para o mal. Quer dizer, o coração é meu, né? Será que o certo não seria eu dizer assim? Era eu dizer: não vou inclinar meu coração, não vou me inclinar para essa coisa errada. Meu coração vou inclinar ele para a palavra de Deus, eu mesmo, porque é meu coração, é eu que tenho o domínio dele. Então por quê? Mas ele está orando, pedindo a Deus: Deus, não inclina meu coração, não inclina. Isso mais uma vez mostra a dependência, que se Deus não estiver agindo em nós, se Deus não fizer a obra dentro de nós, nosso coração vai se inclinar para o mal, e vai chegar a hora que nós não vamos ter domínio. Aquilo vai ser tão forte que nós precisamos dessa força, desse agir de Deus dentro de nós. É isso que o salmista está dizendo. E ele diz assim: Deus, não inclina meu coração ao mal. Aí você diz assim: espera aí, Deus vai inclinar o coração de alguém para o mal? Ué, se Deus quer que a pessoa faça a coisa certa, então como Ele vai inclinar meu coração para o mal? A lógica no nosso pensamento é que Deus, se Ele estiver agindo em nós, Ele vai nos inclinar para fazer o que é certo, não é verdade? Só que o salmista está dizendo: não inclina o meu coração para o mal. E aí? Então Deus pode usar alguém para o mal? Se você der atenção a alguns relatos bíblicos, você vai ver que teve coisa que Deus inclinou o cara a fazer a coisa errada. E por que Deus inclinou? Porque Deus queria punir aquela pessoa pelos seus erros. Então Deus disse: então você vai agora tomar a decisão errada, porque eu vou te punir aqui. Faraó, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas, então Faraó era bonzinho e Deus fez ele ser mal? Não, porque Faraó já era mal. Nós temos que entender nossa condição.
Qual é a condição do ser humano? Nós podemos voltar lá a Gênesis, depois da queda do homem. Eu vou voltar para cá, deixa marcado. Gênesis, versículo 6. Gênesis capítulo 6, capítulo 6, versículo 5, olha só: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração, do coração do homem, era só má continuamente. Isso é o homem, no seu estado natural pecador. Suas imaginações são mais continuamente. Então, um ser desse, é fácil Deus inclinar o coração dele para o mal. Ah, mas ele já é mau, por que Deus vai inclinar mais? Bom, no natural do homem, a imaginação dele já é má. Então, o homem, nessa sua maldade, ele deixa Deus irado. Só que há um limite que Deus vai tolerando do homem. Aí chega um momento, Deus diz: não, espera aí, o limite chegou, então eu vou fazer com que você abrigue mais ainda o mal, porque eu vou te punir. Foi o que aconteceu com Faraó. Faraó humilhou o povo de Israel, perseguiu, mandou matar as crianças, abortar as crianças. Aí Deus disse: Moisés, vai lá no Egito libertar meu povo. Mas Deus disse: eu vou endurecer o coração de Faraó. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Primeiro, para mostrar sua grandeza para Faraó. Mas sabia que Faraó ainda continuava com as coisas. Mas era para quê? Deus puniu o Egito. As pragas que vieram, as pragas que vieram sobre o Egito, elas não vieram à toa. Era uma forma de punir uma nação pecadora. E se você encontrar na Bíblia, vai encontrar muitos próprios, aquele povo que Israel tomou a terra deles, de Canaã. Deus disse assim: a medida dos cananeus chegou a um limite. Quando chegou a um limite, Deus disse: então a coisa vai se complicar. E Deus colocou, se você vê algumas batalhas, Deus coloca aquele povo tomar decisões erradas de lutar contra Israel. E quando luta contra Israel, quebra a cara. Quebra a cara. Então, o que eu quero que você entenda aqui não inclina, o salmista está orando: não inclina meu coração mal, não me deixa, Deus, não me deixa fazer o mal, e não me leva, não me entrega. Aqui tem também uma parte que está em Romanos, lá no começo de Romanos, que fala que os homens, quando querem buscar a Deus, aí Deus entregou eles à sua própria vontade. A pior coisa é quando Deus entrega uma pessoa à sua própria vontade, porque aí a inclinação da pessoa só vai ser para fazer coisa errada. Você quer ver? Para a gente entender isso bem direitinho, porque senão dá confusão. Romanos, vamos lá em Romanos, a gente volta para cá para encerrar aqui, né? Mas Romanos, capítulo, acho que é 1. Romanos, capítulo 1,
Aqui fala de duas coisas. Você pode ler isso, esse texto aqui do versículo, eu não vou pegar do versículo 18, mas ele fala muito da idolatria e da depravação moral da humanidade. Eu vou pegar aqui o versículo 21, que diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, tornou-se escuro. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Gente, isso aqui é tão atual. O que tem de gente aí se achando sábio e tornando-se louco, se levantando contrário a Deus, contrário à palavra de Deus. Agora olha só o que ele diz assim: e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Aqui está falando da idolatria, né? Que os homens pegaram. Em algumas culturas as pessoas criam um Deus, uma divindade, um ídolo, né? Em forma de um animal, outro de uma ave, outro de uma ave. Aqui tem mesmo, né? Aqui no Brasil, religiosamente, o pessoal tem lugar que o cara cria lá uma ave, uma pomba, e diz que é o Espírito Santo. Por causa daquela parte na Bíblia que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba. Aí o cara faz um desenho de uma pomba, uma escultura de uma pomba, e diz que é o Espírito Santo. Dentro da religiosidade tem isso, transforma aquilo lá em um Espírito Santo. E o Espírito Santo nunca vai ser um ídolo criado por mãos do homem, muito menos uma pomba. O Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus, né? A pessoa de Deus. Então diz: e transformaram. Outros é a imagem de homem. Nosso país é cheio de imagens feitas no formato de homem, tendo sido adorados como divindade, como deuses. Essa é uma nação cheia de Deus, pois herdamos isso dos nossos colonizadores, que trouxeram um cristianismo cheio de divindades, e tem lá, né? Em forma de homem. Aí diz: mas, porque nós temos que entender, o nosso Deus, como a Bíblia diz, ele é invisível, mas ele é real. Então ele não está representado pela uma imagem criada pelo homem, até porque ele proibiu que o homem criasse imagem e representasse ele dessa forma. Ele não está. Aí ele disse assim: e eles fizeram o quê? Aí fizeram também em forma de ave, de quadrúpedes e de répteis. Aí você chega em algumas religiões, tem bichos lá, como Deus, que eles dizem, imagens feitas com a imagem de um bicho. Então eles fizeram isso, o homem fez isso. Aí diz: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Você vê que aqui, não honrar a Deus, desobedecer a palavra, aí Deus inclinou o coração deles para fazer coisas erradas. Então, como não honrar a Deus? Quando é que nós honramos a Deus? Quando nós obedecemos a palavra dele. E se a palavra dele diz, proíbe da gente fazer qualquer imagem, qualquer coisa semelhante, e se ajoelhar e dirigir oração para aquilo, então nós temos que convencer. Então não fizeram o contrário. Então Deus fez o quê? Vocês querem andar fora da minha direção? Então eu vou inclinar o coração de vocês
Eu vou inclinar o coração de vocês a quê? Aos seus próprios erros. Ô Nilson, pega lá dentro daquela caixinha do outro microfone as baterias dele, que os meus aqui tudo apagado. Então Deus se inclinou. Esse inclinar agora seu coração vai estar inclinado ao pecado. Ao invés de eu santificar vocês, purificar o coração de vocês, vou entregar a vontade de vocês. Então por isso que o salmista ele diz, Deus, porque o salmista está dizendo, Deus, não me entrega a minha própria vontade, ela é pecadora. Não inclina meu coração a estar dominado pela minha carne, estar dominado pela minha vontade. Em outras palavras, ele está orando para quê? Ele está orando pedindo a Deus, Deus, limpa meu coração, purifica ele, coloca no meu coração a disposição. Você consegue? Convence meu coração a fazer o que te agrada, a te obedecer. Eu sei que eu tenho falhas, eu sei que eu tenho erros, eu sei que se o Senhor olhar para mim eu não sou puro, porque aos olhos de Deus nada é puro, só Ele. A pureza dele é tão grande que não tem alguém que consegue chegar diante dele e se ver completamente puro. Eu até disse, mas Deus, o Senhor não inclina. Em outras palavras, Ele está dizendo o quê? Me limpa, me purifica, purifica meu coração, me dá domínio sobre minhas vontades. Não me deixa, me faz viver entregue, não me entrega a minha própria vontade. Porque aqui, não obedecer a Deus, aí Deus ele diz assim, pois pelo que também Deus os entregou às consciências de seu coração, a concupiscência dos desejos, a vontade do seu próprio coração, a vontade do seu próprio coração. Irmão, é assim que anda a humanidade. Não obedece a Deus, não quer nada com Deus. E olha, até pessoas que estão dentro da igreja. E isso pode ser eu, você, se a gente não estiver atento à palavra de Deus, se a gente não der a devida atenção. O maior perigo do cristão é vir para a igreja e ignorar a Bíblia, ignorar a palavra. E tem muitos fazendo isso. Não, estou na igreja, eu vou lá para receber uma oração, eu vou lá para participar, mas a semana inteira não pega a Bíblia, não lê a Bíblia, não ora, não faz nada. Isso é um perigo, porque a pessoa está desprezando o mais importante, que é o ensinamento de Deus, que vai mudar a vida dela. Aí ela começa a viver a vida do jeito dela, tentar servir a Deus do jeito dela, e do jeito dela é dela, não é de Deus. Então Deus vai chegar, olha, você não quer me ouvir, você que faz as coisas do seu jeito. Então fala o seguinte, você está entregue à sua vontade, inclinar teu coração a fazer as coisas erradas, porque você já se perde, já vai embora e não fica se enganando dentro da Bíblia. A Bíblia diz que aquele que vive do engano não ficará firme na congregação dos santos. Vai ter uma hora, Deus tolera, vai tolerando, vai ter uma hora. Por isso que às vezes você vê, tem coisas que você diz, pô, fulano está na igreja e sumiu. Porque às vezes fulano nunca foi dando atenção à palavra de Deus. Chegou uma hora que Deus inclinou mesmo o coração dele, mas já a não ser mais um engano, agora ser verdadeiro pecador, verdadeiro no erro. E aí você vê a pessoa depois lá tudo erro. Então, o salmista ele disse, eu preciso de ti, eu preciso para continuar firme contigo. Então não inclina o meu coração a ele. E aqui já foi o contrário, não deram ouvidos a Deus, se acharam mais sábios, se tornaram loucos. Aí diz, pelo que também Deus os entregou a concupiscência do seu coração, a imundícia para desonrar o seu próprio corpo. Irmão, isso é cruel. Aí diz, pois mudar a verdade de Deus em mentira, e honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Quer dizer, pegar a verdade de Deus e transformar em mentira. O que é a verdade de Deus? Por exemplo, quando a pessoa cria uma imagem,
e diz que ela é Jesus, ele está pegando a verdade de Deus, que é Jesus, e transformando numa mentira, que é uma imagem feita pelo homem, escultura que a Bíblia condena o tempo todo. Ainda leva as pessoas a andar em procissão atrás daquilo, a adorar aquilo ali. Quer dizer, está adorando uma mentira. Pegar a verdade de Deus. Voltando aqui, pelo que Deus os abandonou as paixões infames. Quer dizer, Deus fez o quê? Deus abriu mão. Vocês não querem andar no que eu estou ensinando? Não querem me obedecer? Então eu vou abandonar vocês. Quer dizer, em outras palavras, vou entregar vocês a sua própria vontade. Isso é infame para mim. Eu desprezo essa maneira. Mas vocês querem então entregue a isso. Inclinar o coração de vocês cada vez mais a isso. Até que vocês vão chegar a um momento que vocês não vão querer mais nem me buscar. Vocês vão estar presos só a isso. Então esse é o grande perigo que o salmista entendeu. Deus, eu não quero isso para mim. Então não inclina nunca meu coração. Isso com certeza, o salmista ele se analisou, né? E ele percebeu que ele tinha muitas falhas. E ele viu, poxa, do jeito que eu tenho falhas, se Deus querer desistir de mim e me inclinar a viver minha vida, entregue a minha própria vontade. Não, Deus, mas eu não quero isso, não. Não faz isso comigo. Isso é uma oração que nós devemos fazer. Deus, não me entregue, me ensina a fazer a tua vontade. Ele diz, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha o seu erro. Olha só de onde vem a depravação, de onde vem muitas coisas, comportamentos humanos aqui. Deus entregou, vocês não querem me ouvir, não querem andar comigo, não querem me obedecer, querem me servir do jeito de vocês, honrando coisas que você faz, não a mim, não a minha palavra. Então o que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou entregar vocês à vontade de vocês. E aí inclina o coração da pessoa para mim, vem mal, vem me se enganar aqui não. Aí a pessoa começa a viver só o mal. Só o mal, e cada vez vai só se afundando. O salmista viu esse perigo. Deus mas isso não é justo. Deus tem poder em fazer inclinar a pessoa. É justo sim, porque a pessoa não quer ouvir a Deus, não quer obedecer a Deus, não quer dar atenção a Deus. Então Deus, então você vai ser um engano, vai ser uma mentira. Então o que eu vou fazer com você? Vou te entregar a tua vontade. Inclinar teu coração é só fazer para você não estar me enganando, não estar sendo um engano na minha casa, que eu não quero esse tipo de jeito. É coisa séria isso aqui. Então ele diz assim, voltando aqui. Passou uma página aqui da minha. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar em coisas más. Olha como é que oração, né? Não inclina o meu coração para o mal, nem o meu coração a fazer coisas más. E ele diz mais assim, com aqueles que praticam a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é o contrário à equidade. A equidade é aquele senso de justiça, é aquele senso que busca as coisas de Deus. Iniquidade é uma ação contrária à moral e às coisas de Deus, que é o que o mundo faz. Nós vemos o mundo fazendo as coisas contrárias à moral e às coisas de Deus, né? Reprovando as coisas de Deus, fazendo coisas que Deus reprova e defendendo isso. Então ele disse assim, Deus, o Senhor não inclina meu coração para o mal, nem para se ocupar em coisas más. Com aqueles, quer dizer, aquelas pessoas que vivem vidas contrárias à palavra de Deus, defendendo coisas. E nós temos que entender uma coisa, né? Que as pessoas lá fora, na sua iniquidade, eles fazem coisas atrativas, coisas que são prazerosas,
Coisas, se você começar a dar atenção, de repente você diz, pô, esse negócio é bom. Esse negócio é bom. Aí é onde entra aquela coisa do crente, tem nada a ver. Ah, tem nada a ver que eu faça isso. Todo mundo faz? Tem nada a ver, vou fazer também. Fazer. Que tem a ver, todo mundo faz. Aí diz ainda mais, né? Tem nada a ver, não estou fazendo mal a ninguém. Tem nada a ver se eu tomar um copinho de cerveja, não estou fazendo mal a ninguém. Tem nada a ver se eu estou fumando, tem nada a ver, não vai fazer nada. Tem nada a ver que eu esteja ouvindo aquelas músicas com inspiração de adultério, não sei de quê. Tem nada a ver, a música é bonita, não está ofendendo ninguém. Aí você vai o quê? Vai praticando, ocupando-se nas coisas más com aqueles que praticam iniquidade, que desprezam as coisas de Deus. Nós temos que ver, por exemplo, uma classe que é muito aplaudida e muito querida na sociedade, são as classes dos artistas. E a maioria deles, eles defendem coisas contrárias a Deus, completamente. A cabeça dos camaradas, como eles acham que eles têm uma cabeça evoluída, mas na verdade, às vezes tem uma cabeça depravada. Se você olhar na maioria dos artistas, quando você vai olhar a história de vida do cara é uma vida depravada. Casou não sei quantas vezes, se envolve não sei quantas, é uma coisa terrível. E aí a pessoa começa a se ocupar com eles, nas coisas que eles defendem, coisas más aos olhos de Deus. Às vezes é algo, como diz, que não tem nada, a pessoa diz, não tem nada a ver, mas tem muito a ver contra a palavra de Deus, tem muito a ver diante de Deus, tem muito a ver, obras de trevas, é pensamento de trevas, é sentimentos de pessoas vazios de Deus, e muitas das vezes bem inspirado por Satanás, porque o mundo jaz no maligno, mas inspirado por ele. Então nós temos que ver isso. Então o salmista é enorme. E se você não tomar cuidado, de repente você está se ocupando nas coisas dele. Tem muita questão que está ocupada. A própria televisão, que nós temos caso, já a internet, que você tem ela nas mãos, ela traz coisas do mundo. É estilo de vida mundano. E de repente você começa a ver, começa a se atrair naquilo, e de repente está se ocupando junto com eles, naquilo que Deus diz, não, isso aqui é mal nos olhos. Por exemplo, você liga a sua televisão, vai assistir um filme, os próprios filmes com cenas picantes, com coisas que Deus proíbe, até porque se usa muita arte, o cinema, para formar a cabeça das pessoas, se usa muito para isso, para ir formando a sociedade a dizer isso é normal. Você vê, por exemplo, eu vivi os anos 80, estou vivendo até hoje, né? Mas os anos 80, a minha juventude, eu vi os anos 80. Os anos 80 era natural, isso começou acho que nos anos 60, aquela coisa que era o tempo onde entrou a rebeldia da juventude, e tinha muito aquela coisa que os camaradas gostavam de fumar, o cigarro era bonito, porque no cinema todo galã aparecia com um cigarro. Então a juventude via aquilo, é bonitinho, até uma onda de colocar o cigarro atrás da orelha. Isso aí já é antes dos anos 80, acho que é anos 60, anos 60 eu estava nascendo, 67. Mas veja bem, então tinha essas coisas, a juventude via aquilo no cinema, achava aquilo bonito, pelos hinos, artistas, aí dizia, eu tenho que fazer isso, era induzido. E até hoje, o que um artista inventa, uma moda que ele inventa, uma coisa que ele cria, a juventude que admira ele diz, vamos à frente. Eu sempre digo que as pessoas falam das drogas que invadiram, quem mais divulgou as drogas foram os traficantes, foi a arte, porque um artista que arrastava a multidão, admirado pelos jovens, ele dizia que era bom fumar maconha, que era uma coisa legal. Tem aí bandas antigas, banda de rock, quem não lembra da frase? Sexo, drogas e rock and roll. E
Porque só implantou a mentalidade que era uma coisa legal, drogas. O cara ouvia a música, gostava da música do rock, dizia: é boa a música. E bom também é o sexo depravado, o bom também é as drogas. E de repente nós estamos vendo aí, nós estamos colhendo o que foi plantado lá atrás. Não estou tirando a culpa dos traficantes, mas o traficante é apenas um produto do tráfico de drogas. Mas teve alguém que levou isso para as massas como bom. A rebeldia, todas essas coisas. Os anos 60 veio aquela mesa, aquela onda da rebeldia contra a autoridade, rebeldia contra a autoridade de pai, e vinha essas coisas. Tem até um histórico evento que houve na época lá numa fazenda nos Estados Unidos, que foi um evento de rock, que ficaram acho que uma semana lá os jovens só se drogando, se prostituindo e ouvindo rock, com várias bandas. Agora me fugiu o nome desse evento. Mas quer dizer, isso tudo foi contribuindo para a degradação que nós estamos vivendo hoje, e hoje com certeza vai contribuir para mais ainda. E tem pessoas aí, hoje com a internet, tem gente usando isso, ensinando crianças a ser rebeldes para não respeitar, bagunçar. Tem tudo isso vai contribuindo, vai ficando plantado na mente deles, e a geração vai ser. Então quer dizer, só que voltando aqui, aí você é crente, é cristão, você escuta aquilo e vê, e às vezes, o negócio é engraçado, o negócio é legal, aí você começa, de repente está você se ocupando de coisas más junto com ele, não precisa nem sair de casa, às vezes é pela televisão, às vezes é usando a internet, essas coisas. Então quer dizer, isso pode parecer radicalismo, mas não é. Nós temos que tudo que chega a nós temos que examinar e ver se aquilo é bom aos olhos de Deus. Às vezes é muito agradável, às vezes é muito gostoso de ouvir, às vezes é muito engraçado, dá até para dar risada na hora, mas quando você examina a luz da palavra, você diz: não, essa obra aqui é uma obra má. Deus condena isso. O que essa pessoa está dizendo, o que essa pessoa está fazendo, Deus condena. Deus condena. Eu lembro uma vez que um rapaz chegou na igreja, estava conversando com ele, e ele falou assim: tinha um programa na televisão, não sei se ainda existe hoje, chamado Pânico. Ele disse: você assiste Pânico? Eu falei assim: tá louco, rapaz. Eles passaram na época na Bandeirantes, e a gente estava assistindo uma coisa, passava um comercial daquela, a gente via que é cheio de mulher pelada, seminua. Eu falei: caramba, aqui só tem mulher seminua. Não, mas não tem nada a ver não. Tem nada a ver, quer dizer, ficava assistindo aquela coisa. E era uma coisa bem bagunçada mesmo, na época. Só de você ver a propaganda do carro, as chamadas que eles colocavam, você já via que a coisa era depravada. Mas como tem cristão que assiste essas programações que as televisões colocam aí, que reúne pessoas, artistas, pessoas dentro de uma casa, fica lá todo mundo fazendo coisas erradas, quer dizer, e aí você de repente está se ocupando naquilo junto com os que praticam a iniquidade, que desprezam as coisas de Deus. Nós temos que examinar, irmãos, se aquilo é mal. E ele diz: Deus, não inclina meu coração a isso. O Senhor não deixa. Eu tenho meus erros, Deus, eu quero livrar-me dele. Então não me deixe. Em outras palavras, me dá sabedoria de fazer as escolhas certas. Me dá sabedoria e me dá temor, que vai nos fazer a não ter o coração inclinado a essas coisas, a não nos ocupar, é o temor a Deus, e é ocupar. E como eu faço para não me ocupar com as coisas que o mundo mostra, as coisas más que o mundo mostra, e que no mundo é recebido como coisa boa, e se você der atenção, você vai achar que é bom mesmo, me ocupando com as coisas de Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada nos manda meditar na palavra dia e noite, está ocupado com as coisas de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: ocupa-te nessas coisas, nas coisas de Deus, porque se você não ocupar, alguma coisa vai ocupar. Vai chegar a hora que você vai ficar inquieto, vai ficar uma hora que você vai dizer assim: o que eu devo fazer? Espera aí, vou ter que fazer alguma coisa. Vou ligar a televisão. A televisão está lá passando um bocado de coisa que não vale nada. Eu estou te proibindo você ver televisão, eu estou dizendo que seja seletivo com você.
o que você escolhe. Às vezes na internet, hoje o celular na mão, né? Vou ver na internet o que tem, de repente está lá os caras passando uma coisa. Programa de humor. Programa de humor, tem cara que zomba de Deus, zomba das coisas de Deus. De repente está você dando risada com o cara que está zombando das coisas de Deus, zombando da pregação do Evangelho. Será que agrada a Deus? Será que agrada a Deus? O cara pega lá o pastor, e começa a zombar dele, fazer gracejo e ao mesmo tempo que zomba dele, começa a zombar da pregação que ele faz, começa a zombar. Tem até vídeo na internet aí, até crente mesmo que gosta de fazer piada com as coisas de Deus. Mas Deus é sério, não é para fazer delas piadas. Começa a zombar. Então quer dizer, por exemplo, expulsão de demônio. Expulsão de demônio é uma coisa que é feita no mover de Deus. Jesus fez. Não é uma piada, mas às vezes as pessoas ficam zombando com isso. Ficam zombando, fazendo piada. E aí você vai, não, mas ele está fazendo, é apenas humor. Porque lá fora o humor ele pode tudo, ele pode fazer tudo bem, eles podem fazer o que eles quiserem, pode zombar da igreja, pode zombar da pregação do Evangelho, mas para eles, para mim não, eu não vou combater eles se estiver zombando, eu não vou fazer nada mais, eu não vou estar ocupado naquilo, assistindo aquilo, dando risada com aquela coisa desagradável que ele está fazendo. Então não vou me ocupar nisso. E nós devemos tomar cuidado, que são coisas às vezes que parecem simples, parecem inocentes, mas quando está mexendo com algo de Deus, a coisa se torna séria. Porque ali já está virando o quê? O cara já está escarnecendo. E o que tem de escarnecedores nessa área, no meio artístico, principalmente do humor, tem, as pessoas zombam mesmo. Então nós cristãos, quando vê isso, temos que combatê-los. Não, a gente tem que ignorar, não estar junto com eles, mas também não adianta ficar lá brigando. Se tiver que fazer algo, vamos orar para ele. Aí também entrar na internet e ficar brigando, como de vez em quando tem uns crentes que ficam aí, que fica pior que os caras, porque também está deixando o temor. Nossa confusão não é ficar brigando, opinando, dando opinião de ódio, não. A nossa questão é pregar o Evangelho. E se alguém está agindo errado, agindo, e eu vou fazer o quê? Eu vou orar. Amém, Jesus? Então, com aqueles que praticam iniquidades, e não coma eu das suas delícias. O que é que comer das delícias deles? Eu estou me deliciando com aquilo errado que eles estão fazendo. Aí eu volto novamente à televisão. Está até parecendo que eu estou aqui, igual aquelas igrejas que me condenam, não assistem a televisão. Mas não é isso. É porque são usadas televisão, são feitos, a maioria pelas pessoas que não têm temor a Deus e que faz coisas contrárias, coloca coisas para você se alimentar a tua mente e teu coração com aquilo, quer dizer, se deliciar com aquilo. E às vezes é bem feito, irmão, é uma coisa bem feita que, vamos dizer assim, é uma delícia mesmo. O cara que faz aquilo é um cara talentoso. Nós não podemos tirar o talento. Vamos pegar a música secular. Música secular, onde estão os cantores mais talentosos? Os mais talentosos não estão na igreja, estão no mundo secular. Os caras mais talentosos, o cara que tem obra-prima, que é uma poesia. Só que se você der muita atenção a algumas letras, dentro da própria letra ele está falando, isso aqui não condiz com a palavra de Deus, isso aqui não está de acordo com a palavra de Deus. Eu vou estar me alegrando com a coisa contrário que Deus ensina, o ensinamento de Deus? Eu vou estar aprovando algo? Não. Então agora eu vou malhar? Não vou nem dar atenção, eu não vou me ocupar daquilo. Eu vou me ocupar em ouvir um louvor, em cantar um louvor, em adorar a Deus, em buscar a Deus. Eu vou ocupar o meu tempo. Isso aqui é o que está nos ensinando. Agora só que nós, agora eu volto, no nosso estado natural, a nossa natureza humana, ela não é diferente das pessoas lá fora, ela é pecadora também, a nossa natureza humana. Então por isso nós precisamos da ajuda de Deus. E a oração do salmista aqui, ele diz: Deus, me ajuda, não me incline essas coisas, mas transforma meu coração, inclina o meu coração a fazer a tua vontade, a andar na tua presença, a buscar a tua face, para que eu não venha estar ocupado nessas coisas com aqueles que vivem na prática da iniquidade.
Amém, Jesus? Acho que eu vou parando por hoje. Fica por aqui. Amém.